Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. A partir do verso 17. Mateus 26, a partir do verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Mas no capítulo 13 de João, a Bíblia nos diz que Jesus amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Olha aqui. Amou-os até o fim. Jesus, ele não desistiu dos seus discípulos, ele não desistiu. Amou-os e amou-os até o fim. Ele não desistiu de amar. Jesus, ele nunca desiste de amar. Jesus amou Pedro. Pedro traiu Jesus na quinta-feira. No domingo de manhã, Jesus estava lá na praia esperando por Pedro. E falando: Pedro, você me ama? Eu te amo, Pedro. Você me ama? Pedro, eu te amo. Olha, Pedro traiu Jesus na quinta, no domingo de manhã. E Jesus já estava lá na praia do Mar da Galileia esperando por Pedro. E na última cena nós falamos sobre Pedro. Agora nós vamos falar sobre o irmão de Pedro. Vou perguntar aqui, vamos ver quem sabe quem que é o irmão do Pedro. O César sabe quem que é o irmão do Pedro? Ah, não lembra. O César sabe, mas não lembra. O Márcio sabe, o Márcio? Qual que é o irmão do Pedro? O Márcio lembra? Vamos ver se o Jânio lembra, que não é o Quadros. Não, mas eu vou perguntar, né? A André, o Levi já falou, tá vendo? A Vera falou para o Levi. Não falou, tá vendo? O Levi sabe, né? Eu contei para os irmãos dias atrás aqui que eu perguntei para o irmão, né? Você sabe quem que entrou na arca? Ele falou: Não, pastor, eu sei, mas eu esqueci. Liga para sua esposa. Aí ligou para a esposa dele, né? O pastor perguntou para mim quem foi que entrou na arca. E eu não sei, você sabe? Ela falou: E eu também não sei. Aí eu falei para ele: Manda ela perguntar para a sua criancinha de 4, 5 aninhos. Manda ela perguntar. Aí ela chamou a minha filha e disse: Quem que foi que entrou na arca? Ela olhou e falou: Ah, mamãe, foi Noé. Aí a irmã falou: Foi Noé. Aí o irmão falou para ele: Foi Noé, pastor. Importância que é a escola bíblica dominical, né? Mas tem muitos adultos que não sabem, né? Quem que entrou na arca. Não sabiam, agora sabe, né? Então Jesus, ele chamou o André. André significa valente, corajoso. Por isso que meu filho chama André, né? Cadê o meu André? Está lá atrás, né? Valente, corajoso, né? Determinado.
Esse é o André que Jesus chamou. A Bíblia nos diz que André era de Betsaida, uma cidade à beira do mar da Galileia. E a Bíblia diz que André era pescador, junto com seu irmão. O pai de Pedro e de André chamava Jonas ou João, e eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram pescadores. No capítulo 1 de João, olha, vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 de João, fala a respeito, quando Jesus chamou André. Quando Jesus chamou André, eu queria ler com você, para você entender, a partir do verso 35, verso 35, vamos ler a partir do verso 35, João capítulo 1. E no dia seguinte, João estava outra vez ali, o João Batista, né? Na companhia de 2 de seus discípulos. Irmão, presta atenção, olha. Na companhia de 2 dos seus discípulos, João, o Batista. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. João Batista já tinha dito isso no verso 29. Podemos até colocar o verso 29. Quando João Batista viu Jesus no verso 29, o que João Batista falou? E no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, no verso 36, João repetiu, e vendo passar Jesus outra vez, né? Ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Verso 37, e os 2 discípulos ouviram dizer isso, e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. Jesus morava em Cafarnaum, uma cidade perto de Betsaida, e ficaram com ele naquele dia, e era quase a hora 10ª. E era quem? Verso 40? Quem que era o cara? O André, olha o André. O André, irmão de quem? De Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. E este achou primeiro seu irmão, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Olha que interessante. André era discípulo de João Batista. E quando ele viu Jesus, ele deixou João Batista e foi após Jesus. A primeira lição que o André traz para todos nós, olha. Nós precisamos seguir a Jesus. João Batista foi um grande profeta, mas o ministério de João Batista já estava terminando. Logo em seguida ele seria degolado, ele morreria. Aí André resolveu deixar João Batista e seguir a Jesus. A primeira lição que nós aprendemos aqui com o André: nós precisamos seguir a Jesus. Precisamos seguir a Jesus. Eu preciso seguir a Jesus. Vamos dizer? Eu preciso seguir a Jesus. Vamos dizer de novo? Eu preciso seguir a Jesus. De novo, vamos lá? Eu preciso seguir a Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Eu preciso seguir a Jesus. Tem muita gente que segue homens. Muita gente que segue, não é? Tem as redes sociais hoje. Tem os youtubers da vida aí, que são seguidos por milhões de pessoas. Quero até chamar a atenção da igreja, por 2 irmãos lá, qual o nome deles? Felipe Neto e o irmão dele, né? Que são ateus, são homens abomináveis aos olhos de Deus. E milhões de adolescentes estão seguindo esses 2 caras. Eles ensinam rebelião contra Deus, rebelião contra a família. Então você tem que tomar cuidado com quem os seus filhos estão seguindo. Nós temos que seguir o Senhor Jesus. Temos que aprender um com os outros. Mas o nosso exemplo maior, o nosso mestre, é o Senhor Jesus. Aleluia!
E eu quero que você siga Jesus tal qual André seguiu a Jesus. André deixou João Batista. Antigamente eu gostava muito do Frank Sinatra. Ouviu o Frank Sinatra? Gostar. O Roberto. Tem muita gente hoje que é apaixonada com o Roberto, né? Quando o Roberto, tempos atrás, ele veio em São Carlos, vários irmãos foram ver o Roberto. E o Roberto deu a flor, né, para todo mundo. O Roberto. E que tudo mais vai para o inferno. Vai seguir o Roberto. Ele te manda para o inferno. Misericórdia. Misericórdia. Jesus quer te levar para o céu, aleluia, Ele deu o céu para você, e tem muitos que amam o Roberto, né? Tem igreja em São Paulo que o pessoal do louvor canta a música do Roberto Carlos, na hora do louvor a Deus. Olha que absurdo. Dizem, não sei se é fato, mas um dos maiores escritores de música para o Roberto Carlos foi o Chico Xavier, muitas músicas dele são psicografadas. Não sei se é verdade, né? Muitas músicas psicografadas. Então eu quero te perguntar, quem é que você está seguindo? A Bíblia nos diz aqui que André, ele deixou João Batista, talvez deu um beijo em João Batista, deu um abraço em João Batista, e falou, agora eu vou seguir o mestre. João Batista falou, vai com Deus, André. Olha, vá. É o melhor para você. É melhor para você seguir a Jesus. É melhor para você seguir a Jesus. Cuidado com quem você está seguindo. Você está seguindo quem? Andando atrás de quem? A Bíblia nos diz que logo em seguida André teve uma revelação do céu. Teve uma revelação do céu. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O ungido de Deus, o enviado de Deus. Nós encontramos o Cristo de Deus, o enviado de Deus. André falou com Pedro. Messias significa ungido, significa enviado em hebraico. No grego é Cristo, é enviado de Deus. Então André teve essa revelação. Nós encontramos o Messias, eu encontrei o Messias. Pedro, vem ver o Messias. Vem ver o Messias, Pedro. Outra lição que nós aprendemos com André. André se preocupou com a sua família, com seu irmão. Tem quanto tempo que você não vê o seu irmão? Tem quanto tempo que você não fala com o seu irmão? Com a sua irmã? Com seu pai, com a sua mãe? A mamãe fica lá, minha filha, liga para mim. Quando eu ficava uma semana sem ligar para minha mãe, ela falava, você não me ligou semana passada, por quê? Você não teve tempo. A mamãe te ama tanto. A gente liga quase todo dia para o Israel lá no Rio de Janeiro. Ontem eu falei, liga para o Israel, Solange ligou para o Israel. O papai te ama, Israel. Eu também amo o papai. É gostoso ouvir isso do filho, do irmão, da irmã. Diga para a sua irmã que você a ama. Diga para o seu irmão que você o ama. A insensibilidade hoje, olha, tem muita gente hoje insensível. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem muita gente hoje que não ama mais, não ama a família mais, não ama mais o WhatsApp, ama mais o Facebook. Então o André, ele falou com Simão, falou, ô Pedro, eu tive o privilégio de conhecer o Messias. Eu tive o privilégio. Lá em Daniel capítulo 9, a partir do verso 25, o profeta Daniel, ele revelou a vinda do Messias. Ele falou a respeito da vinda do Messias. O profeta Isaías também revelou a vinda do Messias. O Messias prometido, o enviado de Deus. É por isso que João, quando viu Jesus, 2 vezes João falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois vendo Jesus passar, eis aí o Cordeiro de Deus.
Coisa gloriosa. João teve a revelação. João foi o precursor de Jesus, que veio antes. Veio preparar o caminho para Jesus. João Batista. Eu estava lendo sobre isso. O precursor, aquele que prepara o caminho. É interessante que na antiguidade não tinha estrada. Então, quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, que João Batista preparou o caminho, foi o precursor do Senhor Jesus, implica que ele veio na frente. Sabe, os reis antigamente, eles não tinham estrada. Não tinha estrada. E o rei tinha servos dele que iam na frente, preparando o caminho para o rei passar. Às vezes numa carruagem, num carro de boi, né? E os servos do rei iam na frente preparando o caminho. Preparando o caminho para o rei passar. Foi isso que João Batista fez. Ele preparou o caminho para a vinda do Messias, do rei Jesus. E André e João Batista tiveram a mesma visão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías capítulo 53, quando Isaías profetizou a respeito de Jesus, olha que interessante. Isaías capítulo 53, verso 4, verso 5, qual verso aqui que fala do Cordeiro? Quer ver? Vamos ler a partir do verso 1, Isaías 53, para você guardar esse texto na sua mente, né? Vamos lá? Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, o Senhor fez-se cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, ele veio para que nós pudéssemos ser salvos, Verso 7, vamos ler o verso 7 propriamente, para você entender o verso 7, vamos lá? Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu sua boca, como o quê? Como o quê? Um cordeiro foi levado ao matador. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há motivo mais para você viver em pecado, não há motivo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, que derramou seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Então João Batista, quando viu Jesus, André também, quando viu Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o quê? Desprezado. A minha mensagem do dia 31 para o dia 1º deste ano agora, eu falei sobre desprezo e fiz um apelo. Irmãos, pelo amor de Deus, neste ano de 2019, não desprezem a Jesus, não desprezem o Cordeiro de Deus, não desprezem a Jesus, não desprezem o Cordeiro de Deus. Volte-se para Deus, volte-se para o Cordeiro de Deus, para amá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo. Meu irmão e minha irmã, não despreze o Cordeiro de Deus. Agora, no ano de 2019, estamos no mês de abril, hoje é 14 de abril, e o ritmo dos irmãos continua o mesmo.
Eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que brincar, eu tenho que viajar, eu tenho que... Olha, eu não tenho tempo. Infelizmente, muitos hoje continuam desprezando o Cordeiro de Deus. Na hora que André viu a Jesus, André seguiu a Jesus. André revelou para Pedro: Pedro, meu irmão, você precisa conhecer o Messias, você precisa conhecer o Cordeiro de Deus. Você precisa conhecer o Cordeiro de Deus. A visão do outro João, o apóstolo, lá em Apocalipse capítulo 4, quero que os irmãos abram comigo, capítulo 5, melhor, capítulo 4. Capítulo 4 começa as revelações que Jesus deu para João. Nero colocou João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, mas no capítulo 4, no verso 1, a Bíblia nos diz que João, ele viu uma porta aberta no céu, ele foi arrebatado em espírito, e ele viu o trono de Deus no céu, e ele viu Deus assentado sobre o trono, e ele revela aqui no capítulo 4, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saía relâmpagos, e trovões e vozes. Olha que visão gloriosa. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E João continuou vendo essa descrição aqui do trono. E no verso 8, os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E no capítulo 5, e vi, continua, na destra do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava sentado no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Olha o cordeiro aqui, sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos diz aqui, e no verso 7, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, e os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Então, este livro foi dado ao Cordeiro, que é o Senhor Jesus, e cantava um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. João, o apóstolo, vendo lá no trono de Deus o Cordeiro, o Senhor Jesus, profetizado por Isaías lá no capítulo 53, profetizado por João Batista, quando João Batista viu no verso 29, no verso 36, eis aí o Cordeiro de Deus. Se passarmos algumas páginas aqui do Apocalipse, no capítulo 12, a partir do verso 7, fala da guerra que teve lá no céu, mas no verso 11 especificamente, vamos ler Apocalipse capítulo 12, verso 11. Capítulo 12, verso 11, o que está escrito? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vamos falar? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vamos falar de novo? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro
e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Olha aqui o papel do cordeiro, o sangue do cordeiro que foi derramado na cruz. Venceu quem? No contexto aqui, venceu o dragão, venceu a Satanás, venceu o diabo. O diabo não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, o pecado também não tem, a morte também não tem, porque nós somos comprados, fomos redimidos pelo poder do sangue do Cordeiro, aleluia. É esse o Cordeiro que André viu. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse Cordeiro, que está lá no céu esperando por você. Está lá no céu, esperando por você. Está lá no céu esperando por nós, aleluia. Manda uma salva de palmas para o Cordeiro, aleluia. Glórias, glórias, glórias a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. O primeiro que eu quero ver lá no céu é o Cordeiro. Não estou preocupado com ruas de ouro. Tem muita gente que fala lá no céu, rua de ouro, vou andar em rua de ouro, rua de pedra preciosa, o templo. Olha, eu vou ver tudo isso, eu quero ver, mas primeiro eu quero ver o meu Salvador, aleluia. Primeiro eu quero ver o Cordeiro, eu amo o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, Nelson, que tirou o seu pecado, que perdoou o seu pecado e te dá o direito de morar no céu um dia. Irmãos, olha, eu me empolgo com isso. Não estou fazendo aqui um teatro, né? Mas tem irmãos que... Vamos adorar o Cordeiro. Vamos amar o Cordeiro. Nós somos comprados, redimidos pelo poder do sangue do Cordeiro. 1 Pedro aqui no capítulo, voltando aqui algumas páginas, no capítulo 1, no verso 18 e 19, olha que verso glorioso, que verso glorioso, verso 18, verso 19. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Vamos ler, vamos lá? Sabendo que não foi com coisas o quê? Corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado, aleluia. Você foi comprado, não por ouro ou por prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus te ama, Ele morreu por você, Ele pagou um preço de sangue, Ele te comprou, te remiu, te redimiu, um preço de sangue, não com preço de ouro ou de prata. Esta foi a visão que o apóstolo André teve. Meus irmãos, quero desafiar você a seguir o Cordeiro de Deus, a amar o Cordeiro de Deus, a desejar o Cordeiro de Deus, a ter tempo para o Cordeiro de Deus. O André, ele seguiu o Cordeiro de Deus. A tradição diz que ele pregou na Macedônia, pregou na Caia, lá da Turquia. E a Bíblia diz que ele amou tanto a Jesus que ele foi desafiado a negar a Jesus. E ele falou, não, eu amo a Jesus, a minha vida é de Jesus, mas você vai morrer crucificado. Eu falei, não tem problema. Eu não quero morrer numa cruz igual a cruz de Jesus. Eu quero morrer numa cruz em forma de X. Não já ouviram falar da cruz do Santo André? Quem já ouviu falar da cruz do Santo André? A cruz de Santo André é a cruz que o apóstolo André foi crucificado. Pedro, seu irmão, foi crucificado de cabeça para baixo.
Agora André foi crucificado numa cruz em forma de X. Nem sei nem como que, estou tentando imaginar aqui como que, né, os soldados esticaram André para ele virar um X na cruz. Dá para imaginar como que foi? Olha, assim é mais fácil, né? Mas fazer um X é assim. Olha aí. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Ele amava Jesus, ele adorava Jesus, ele servia Jesus, ele agora está com Jesus, aleluia. Coisa gloriosa. André, ele levou Pedro para servir a Jesus. Em João, no capítulo 12, me parece no verso 20, estou terminando já, João capítulo 12, a Bíblia nos diz aqui uma referência a respeito de André. Capítulo 12, verso 20. Veja que interessante. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, da Páscoa. Estes dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaide da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. E o verso 22, o que está escrito? Filipe foi dizer para quem? Para André. Ô André, tem uns gregos aí que querem ver Jesus. Então André e Filipe o disseram a Jesus. Então André, o Filipe, ele poderia ter ido. Mas o André era um tipo de relações públicas do apostolado. O Filipe falou com os gregos: ó, grego, peraí, vou chamar aqui o meu colega. Ô André, vem aqui. André, pois não? Esses são os gregos lá da Grécia. Gregos da Grécia, né? Vamos entender? Aqui, eles querem ver Jesus. E a Bíblia nos diz que André e Filipe levaram os gregos até Jesus. Eu quero perguntar para você: quantas pessoas que você tem levado a Jesus? Quantas pessoas? Tem muita gente que afasta as pessoas de Jesus. Muita gente que afasta. Ao invés de aproximar de Jesus, eles afastam as pessoas de Jesus. André aproximava as pessoas de Jesus. Eu quero desafiar você a dar um bom testemunho na sua família, no seu local de trabalho, na sua escola, onde quer que você estiver. Aproxime as pessoas do Senhor Jesus. Aproxime as pessoas do Senhor Jesus. Aproxime. Leve as pessoas até Jesus. Há quantos anos você serve a Jesus? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Quantas pessoas que você já levou a Jesus? Quantas? André, ele amava tanto a Jesus. Ele falou: Pedro, achei o Messias, achei Jesus. Gregos, achei Jesus, o Messias, vamos lá. André, ele preocupava-se em levar as pessoas até Jesus. Então eu quero desafiar você a levar as pessoas a Jesus, não afastar as pessoas de Jesus. Tem muita gente que afasta as pessoas da igreja de Jesus. Nós aprendemos aqui no culto da família que você que é pai, você que é mãe, você tem que tomar cuidado. Como que você fala na sua casa, no carro? Aí eu não gostei do culto hoje. O pastor falou muito abobrinho, o pastor brigou, o pastor... eu não gostei do culto hoje. Até parece que o culto foi para ele, né? Eu não gostei do culto. Aí as crianças escutam. Olha, eu não estou gostando do pastor, não estou gostando da igreja. As crianças vão escutar o papai falando que não gosta da igreja, que não ama a igreja, que não ama... Ele escuta, vai escutando. Depois a criança, quando fica adolescente, quando sai da igreja, o papai fala: onde foi que eu errei? Onde que foi? Onde foi que a mamãe errou? A
mamãe tem que falar para os filhinhos: oh, eu amo a igreja, Jesus está na igreja, nós vamos para a igreja, vamos adorar a Jesus, vamos glorificar a Jesus. Agora, o ignorante do pai, lembrei de um pastor que veio aqui uma vez, ele falou ignorante. Eu falei, não, ele vai falar uma vez só, né? Mas ele falou umas 10 vezes, ignorante. Eu falei, cale-se. Ele ficou insistindo, né? Ignorante. O ignorante do papai e da mamãe fica falando mal da igreja, falando mal do pastor, e depois a sua filhinha se perde no pecado, o seu filhinho se perde. Aí o papai fala: onde foi que eu errei? A mamãe diz: por que o meu filhinho não quer ir para a igreja? Por quê? Meu irmão, minha irmã, fale bem da igreja, fale bem do seu pastor. Ame o pastor, porque o pastor te ama também. Não fale mal do pastor. Não faça fofoca, coisa feia. Fazer fofoca, né? Eu não sei se tem mais homem fofoqueiro ou mais mulher fofoqueira. Eu não sei. Empate. Vamos dar empate, para ninguém ficar bravo comigo. Vamos dar empate. Mas eu estava lendo um artigo sobre fofoca, um artigo judaico até. Eu fiquei preocupado, eu nunca tinha visto isso. Segundo esse artigo judaico, quem faz fofoca, quem tem maledicência na língua, maledicência é falar mal. As maldades que ele fala vêm contra ele mesmo. E eu fiquei mais preocupado ainda com um negócio que eu li, olha. Fiquei mais preocupado. Quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés, lá em Números capítulo 12, o que aconteceu com Miriam? Alguém lembra? Misericórdia, ficou leprosa. Vamos colocar Números capítulo 12, a partir do verso 1. Olha que interessante. Interessante e terrível e horrível. Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra quem? Contra Moisés, por causa da mulher que se casaram, porque tinha casado com uma mulher cita, e continuam e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés esqueceu o maioral, Moisés coisa nenhuma, e não falou também por nós, e o Senhor ouviu, o Senhor tomou as dores de Moisés, e era o homem Moisés muito manso, igual o pastor Nelson, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra, não igual o pastor Nelson. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão: vós três saem à tenda em congregação. E saíram, eles três. E então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ouvi agora as minhas palavras: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Por que você está falando mal do seu irmão, Miriam? E boca a boca falo com ele, claramente, verso temor, meu servo contra Moisés, verso 9, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se, e Anub se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou, misericórdia. Meu irmão, minha irmã, cuidado, falar mal do maledicência é um negócio perigoso. De repente você pode estar leproso aí, nem sabe. Cuidado. Não fale mal do seu irmão, não fale mal da sua família, não fale mal do seu esposo, da sua esposa. Coisa horrível. Tem esposa que fala mal do esposo para outras mulheres. O meu esposo é uma peste. Meu esposo aí. Isso, meu esposo. Ele fica lá na igreja, paz. Mas não tem paz coisa nenhuma aquele homem é terrível. Olha, cuidado. Não fale mal do seu esposo, não. Não fale mal da sua esposa, não. Não fale mal dos seus filhos, não. Não fale mal do papai, não. Da mamãe. Não fale mal do seu irmão, não. Não fale mal do seu pastor, não. Porque, olha, a maledicência ela bate igual aquela coisa que vai e volta. Como que chama?
bumerangue. Você joga e ela cai na testa, leproso. Misericórdia. E a Bíblia diz que Miriam teve que ficar no deserto 7 dias. O texto continua dizendo. O que a fofoca, o fuxico faz? Separa as pessoas. Separa as pessoas. Miriam e Arão quis que as pessoas ficassem separadas de Moisés, mas foi Miriam que foi para o deserto, leprosa, ficou lá no frio, ficou lá no calor do deserto, sofreu. Depois Arão chegou e falou: Moisés, ora para Miriam, nossa irmã. Tem 7 dias que ela está lá no deserto, leprosa. Aí Moisés orou pela Miriam, pela sua irmã. Aí quando ela voltou, ela estava curada. André, ele aproximava as pessoas de Jesus. Agora, para terminar mesmo, João capítulo 6. Tem só mais um fato aqui que aconteceu com André, que eu queria que os irmãos... Capítulo 6, a partir do verso 1. Grande multidão seguia Jesus, pelos sinais que operar, subiu o monte, uma grande festa da Páscoa. Aí Filipe perguntou para Jesus: onde compraremos pão para todos estes comerem? Jesus perguntou para Filipe. Dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiro não daria. 200 dinheiro. São 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E o verso 8, o que diz? O que diz o verso 8? Então, o cara, qual o nome dele? O que o André fez? Olha o que o André fez. Verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então André, ele identificou a solução para um problema que Filipe não teve. Filipe não viu solução, mas André viu. Tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos pequenininhos. E o André foi lá e falou com o moço: moço, você poderia dar esses peixinhos, esses 2 peixinhos, 5 pães para Jesus? O moço falou: toma, leva para Jesus, é o meu lanche. É o meu lanche que eu trouxe para mim comer. Não é mim que fala, para eu comer. Olha, mim não pode colocar mim no meio de frase. Mim é sempre no final da frase. Para mim. Tá certo? Para mim. A frase termina com mim. Agora no meio é eu. É o lanchinho que eu trouxe para eu comer. Mas eu vou colocar nas mãos do Senhor Jesus. E o que Jesus fez? Com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, alimentou aproximadamente 15.000 pessoas. Mateus capítulo 14 diz isso, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9, fala deste mesmo milagre. 15.000 pessoas comeram. O milagre da multiplicação aconteceu na hora que eles estavam o quê? Distribuindo. O moço dos 5 pães e os 2 peixes, ele levou para casa um cesto cheio. Vocês não estão entendendo, olha? O milagre da multiplicação vai acontecer na sua vida a partir da hora que você distribuir, a partir da hora que você tirar a avareza do seu coração, a partir da hora que aquele moço poderia dizer: não, é para mim, é para mim, é para eu comer, eu não vou dar para ninguém. Mas ele colocou nas mãos do Senhor Jesus. Tem um ditado popular que podia estar na Bíblia, mas não sei se está. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus não é nada. Vamos ficar de pé, vamos orar.
quero orar por você. Eu quero desafiar você a seguir o exemplo de André. André foi um cabra o quê? Valente, corajoso. Abandonou lá a pesca para seguir a Jesus. Abandonou João Batista para seguir a Jesus. Cuidado, quem você está seguindo, por onde você tem andado. André aproximava as pessoas de Jesus. André teve a visão da multiplicação. Meu irmão, minha irmã, vamos aprender com André nesta manhã. Vamos seguir a Jesus, vamos amar a Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Quem estava sentado no trono? O Cordeiro. Quem que João viu lá no céu? Ao lado do Deus Todo-Poderoso? O Cordeiro. Quem que Estevão viu no capítulo 7 de Atos, versos 57, 58, ali, 59, quem que Estevão viu? O Deus Todo-Poderoso. Ele viu os céus abertos. E viu quem? O Cordeiro de Deus. Abra os seus olhos para você enxergar o Cordeiro de Deus. Abra os seus olhos para você amar o Cordeiro de Deus. Abra os seus olhos para você glorificar o Cordeiro de Deus. Abra os seus olhos para você servir o Cordeiro de Deus. Abra os seus olhos. Vamos orar. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, que esta palavra ministrada nesta manhã possa achar guarida em cada coração. Que Teu Espírito Santo possa fazê-la multiplicar. Que tal qual o apóstolo André, nós possamos segui-lo, testemunhá-lo, possamos evangelizar, possamos distribuir, possamos evangelizar, possamos aproximar as pessoas do Senhor, como fez o apóstolo André. Pai de amor, Deus eterno, que Teu Espírito Santo possa incutir na nossa alma, no nosso coração, o privilégio de sermos discípulos do Senhor, tal qual foi o apóstolo André. Discípulos obedientes, discípulos tementes, discípulos que sigam e sirvam ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, com gratidão e louvor nós oramos. Amém.